guerras, mísseis, desespero e morte. É isso que está acontecendo com os palestinos e israelenses. Mas isso está acontecendo agora? Não. Tudo tem um começo, tudo tem uma história. E hoje eu irei contar para vocês a origem do conflito entre os palestinos e os israelenses. Prazer, meu nome é Leilson e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Curiosos a Bordo. O conflito entre esses povos está diretamente ligado ao surgimento do sionismo no final do século XIX. Mas você pode perguntar, o que é o sionismo? O sionismo foi um movimento idealizado por um jornalista húngaro chamado Theodor Herzl, que defendia a criação de um Estado de Israel. Quando o sionismo surgiu, estava no auge do nacionalismo europeu, e ele foi uma resposta direta ao movimento de discriminação aos judeus, que era o antissemitismo, que pregava e idealizava o ódio contra os judeus. Entretanto, logo após a criação do sionismo, vários grupos e organizações se filiaram a esses movimentos e começaram a defender politicamente essa criação do Estado para Israel. E surgiu a possibilidade desse Estado ser criado lá na Palestina. Mas no início do século XX, a Palestina era ocupada majoritariamente por árabes e pelos muçulmanos. Para vocês terem uma ideia, dos 644 mil habitantes da Palestina, apenas 54 eram judeus. Durante a Primeira Guerra, os ingleses haviam prometido a criação de um Estado judeu para os sionistas. Outro sim, os ingleses também haviam prometido para os árabes que iriam fazer um Estado para estes também na Palestina. Mas isso foi unicamente porque os ingleses precisavam da ajuda dos árabes para derrotar o Império Otomano, que estava tomando conta daquela região. Com o fim da guerra, um projeto de um Estado para os israelenses foi entregue à Liga das Nações. E isso causou insatisfações nos árabes, que surgiu ali também neles um sentimento de defender o seu território, um sentimento nacionalista. No desenrolar dessa história, chegamos na década de 30, onde diversos fatores, como o fascismo, influenciaram diretamente a imigração dos judeus para a Palestina. E esse grupo dos judeus ganharam o apoio direto do Império Britânico para plantar núcleos de colonizações lá na Palestina. Além disso, depois da Segunda Guerra Mundial e por causa do Holocausto, houve um aumento acentuado na imigração dos judeus que estavam espalhados pela Europa e pelo mundo para retornarem para a Palestina. E tudo isso porque eles tinham a esperança de que um Estado seriam criados para eles. Vocês têm uma ideia? Depois desses eventos que aconteceram e aqui foram citados, de 1,97 milhões de habitantes na Palestina, 808 mil eram apenas judeus. Nesse momento também teve o fim do domínio britânico sobre aquela região da Palestina e o projeto e decisão da criação do Estado de Israel foi entregue à ONU. Mas antes disso, houve pequenos conflitos entre esses dois povos e também surgiram alguns grupos, como por exemplo o grupo dos árabes que tinha um sentimento nacionalista e lutava fazendo revoltas para que não fosse criado um Estado para Israel. E também, por outro lado, houve a criação de pequenos grupos israelenses de extrema direita que lutava e invadia as localizações onde os árabes estavam e tomava essas regiões para ele. Então, a ONU decidiu fazer uma votação com toda a Assembleia Geral para ver se a criação do Estado de Israel era apoiado pelas outras nações. E foi justamente isso que aconteceu. 33 votos a favor dos 56 ao todo. Então foi decidido. Iriam criar o Estado de Israel na Palestina. A partir desse momento surgiram brigas, discussões, guerras entre os palestinos e os israelenses e a história vem acontecendo até hoje como nós estamos vendo. Então, essa é a origem do conflito direto entre os palestinos e os israelenses. E aí? Eu lhe ajudei contando a história da origem desse conflito? Então, se eu lhe ajudei, eu peço que você me ajude. Então, se inscreva no canal, deixa o like, ativa as notificações e compartilhe esse vídeo com os amigos, para não perder os próximos vídeos do canal Curiosos a Bordo.